aguardando, o pessoal vai chegando. A doutora Thaís já está chegando para começarmos essa live. Agradecer a presença aí de todos. Doutora Cristina, Nádia. Como que tá o som aí, pessoal? Tá legal? Doutora Kessen. Pessoal, dá um retorno aí, o som como tá saindo para vocês, tá bom? Legal. Malu, boa tarde. Pessoal, aproveitando, né, a primeira live, vamos falar um pouquinho sobre o direito dos autistas. Já dá aquela compartilhada aí, né? Mandar os aviãozinhos aí pros amigos, pros colegas para assistir a live. Fortalecer. Amém, meu irmão? Bem? Itapiratiba nublado hoje, tempo nublado hoje. Já, pessoal. Falar um pouquinho sobre o direito dos autistas. Doutora Cristina, como está Salvador? Tempo nublado ou um sol para cada um? Chuvas fortes. Salvador chovendo. Ricardo, boa tarde. Terra da Garoa, então. Isso aí, pessoal, logo nós já vamos dar início aqui, só aguardando a doutora Thaís chegar e a gente já dá início aqui. Pessoal, como falei para vocês, né, na apresentação do canal, no dia 15 vamos ter outra live aqui. O nosso convidado vai ser o Milton Moreira. A gente vai falar sobre certificação no âmbito do RPPS. O Milton, que foi o primeiro certificado aí do Brasil, né? E ele vai estar aqui com a gente falando um pouquinho sobre certificação no RPPS. No dia 22
vai estar conosco a doutora Malu e a gente vai falar um pouquinho sobre a aposentadoria do professor, né? E em breve aí eu vou compartilhar com vocês também as datas, os temas e os palestrantes do mês de maio. Graças a Deus estão todos fechados já e vocês vão ver muita novidade, muita coisa bacana e muito conteúdo bom para vocês. Cadê a doutora Thaís? Pessoal que for entrando aí, se puder, coloca aí de onde vocês estão, só para mim ter uma noção como está o alcance da live, de onde vocês estão nos acompanhando. Vamos interagir um pouco. A doutora Thaís está chegando aqui, pessoal. Estou tentando gravar para vocês ao vivo também no YouTube, mas não sei se é minha internet, se é minha conexão aqui no YouTube não está mantendo. A doutora Thaís está chegando. O pessoal vai tendo um pouquinho de paciência aí, que a gente está se ajustando aqui. A doutora Saíse chegou aí. Doutora, acho que você tem que solicitar aí, né? E eu te aceito. Eles vão ajudar aí. Muita modernidade, Roberto do Orelhão. Seja bem-vinda, doutora Thaís. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia também. Tá bom. Como eu falei, o pessoal estava tentando também fazer a transmissão no YouTube, mas não deu certo. Mas vamos lá, né? Tudo tem a primeira vez, vamos manter essa transmissão no Insta mesmo e as próximas a gente depois vai compartilhando lá. Dizer primeiramente, doutora, que é um prazer tê-la aqui conosco, é uma honra muito grande.
dado que formamos junto, né? Tivemos um bom convívio na faculdade e, como diria lá, né? Estamos aqui novamente. A vida não gira, ela capota. E a doutora se especializou na área e a gente sempre mantém contato, né? Na rede social, não aquele contato tão próximo, mas a gente não perdeu o contato. E aí fiz um convite para a doutora Thaís falar um pouquinho sobre o direito dos autistas e ela de pronto aceitou, agradecer aí o aceite do convite e dizer que é uma satisfação muito grande estar com a doutora aqui e aprender hoje um pouquinho também sobre o direito dos autistas, que eu confesso, como eu já falei na apresentação com os colegas, e não só eu, como toda a população, precisa aprender um pouco mais sobre o assunto, né? E em alusão também ao meio da conscientização, né, do autismo, no Abril Azul, então surgiu aí essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o direito dos autistas. Então, Thaís, está com a palavra, fique à vontade para se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, como você chegou nesse nicho de especialização, fique à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite do doutor. Nos formamos juntos e é um imenso prazer, né, participar dessa live com você hoje. O direito dos autistas entrou na minha vida meio que de paraquedas. Nós nos formamos, né, em 2015 e até então o autismo era um mundo bem distante para nós, né? Ouvíamos falar de maneira superficial, só que eu costumo dizer que Deus tem certos desígnios que a gente não entende de plano, os porquês, só que lá na frente a gente vai entender, e hoje eu entendo. Eu tenho um pequeno de 5 anos, que chama Breno, que é a razão da minha vida, e sempre eu gostei de atuar como produtor rural, previdenciário. Só que o direito dos autistas, ele me chamou pelo coração, digamos assim. Com 2 anos e 6 meses, nós descobrimos que o Breno era autista. E aí, abriu uma cortina, né? Nós começamos a conhecer diversas realidades, diversas histórias. Começou a brotar famílias, digamos assim. E com a necessidade de procurar especialistas na nossa região, eu me senti na obrigação, né, no dever, meio que não só materno, mas social, de procurar a qualificação necessária para poder contribuir com as famílias que precisam, né? Bacana. Então, como diz, né, a necessidade surgiu e meio que caminhou nesse sentido, mas que bacana. E eu achei ainda que você comentava com os colegas que existe muito mito, né, muitas inverdades, assim, até um pouco pela falta de informação, né, da população e até uma carência de políticas públicas que abranja mais a discussão do tema, né? E eu acho que, assim, no meu ver, né, é um assunto relativamente novo, vamos dizer assim, no tocante aos direitos, né? Porque o pessoal ainda tem muita dúvida sobre o tema, como falar, né? Como se dirigir a esse assunto e principalmente as famílias também tem muita dúvida onde buscar, né, o socorro, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que quando uma família recebe o diagnóstico de autismo, não é um ponto final, mas é um ponto de partida. É um ponto de partida no que pese a entender a sua criança, né? Saber no que pode ser ajudado, saber o que pode ser feito. E eu não consigo separar a parte profissional da nossa vivência diária, porque é algo que foi extremamente norteador e que eu uso muito na tratativa do dia a dia com as famílias que eu ajudo. Primeiramente, a gente tem que deixar claro que não é só em abril que a gente tem que falar de autismo. O autista, ele vive os outros 11 meses também. Só que nós precisamos aproveitar o mês de abril para poder ter mais espaço, falar mais abertamente,
porque, como o doutor disse, ainda carece muito de um olhar privilegiado em relação a políticas públicas eficazes, em relação ao social mesmo, abraçar a causa, né? Porque são inúmeras as queixas, mas o que a gente mais nota é que, principalmente, aqueles mais necessitados é o que pagam a conta no final, né? São os que mais sofrem. E o direito dos autistas, ele meio que vem para corroborar com tudo que está acontecendo na sociedade. O autismo ele não é uma doença, ele acaba sendo uma condição cognitiva que sofre interferência externa, né? E essa interferência externa, eu costumo dizer que não é só do ambiente que a criança está, mas sim das terapias que ela deixa de receber, né? Que é de extrema importância. E quando a gente fala em direitos autistas, a gente tem que meio que abrir um leque, né? Não só direito educacional, direito da saúde, em relação a medicamento de alto custo, BPC para aqueles que têm direito. E eu acho que a gente poderia abordar, doutor, mais nesse sentido. Por exemplo, muito se fala a respeito da Resolução 50, né? Que foi tema de muita movimentação no mundo autista, digamos assim. E o parecer 50, no meu ver, do Conselho Nacional de Educação, ele vem para corroborar certos direitos que já existem na educação, por exemplo. Poucas famílias sabem que é direito da criança ter o PEI, né? É direito da criança a frequência no AE com um profissional de educação especializado. Eu até agradeço a Sandra que tá nos assistindo e que é de extrema importância, porque tem que haver uma tríade, né? Entre terapia, entre família, educação, para todo mundo comungar dos mesmos conhecimentos, né? Para que tenha evolução da criança. Sim, e eu falo muito que assim, só as famílias não conseguem, só o poder público não consegue e realmente também só os educadores não conseguem. Então, realmente a rede tem que funcionar, né? Essa engrenagem tem que funcionar para que ao final o autista, né, a família, tenha todos os cuidados que ele necessita e que é de direito dele, né? E aí eu falo assim para a doutora, por exemplo, eu particularmente, a gente sempre ouvia falar autismo e tal, mas confesso que não me debruçava sobre o tema e tal. E a princípio, né, também aí houve como uma aderência de algumas pessoas famosas que começou a encabeçar também, né, dar voz a esse movimento, né, essa necessidade, como eu falo aí o Marcos Mion, né, com o Romeu. E eu confesso que a partir dali eu comecei tentar entender um pouco mais, ler um pouco mais sobre, né? Mas, como a doutora falou, é um processo que já vinha acontecendo. Obviamente, essas pessoas, né, que nem o Marcos Mion, o Romeu, amplificou, né, deu voz aí a tantos outros que não eram escutados e muitas das vezes, como a doutora colocou, os mais vulneráveis, né, que infelizmente isso ocorre de maneira rotineira, né, não é aceitável, porém é a realidade, né? E realmente eu vejo essa questão de, principalmente na questão de políticas públicas, eu acho que se discute muitas coisas e acaba que algumas coisas que são essenciais passando muito desapercebido. Ou até porque não reclama, ou porque talvez, tá tudo bem assim, enfim, o problema não é meu, o problema é do outro. Eu acho que também falta um pouco de empatia, vamos dizer assim, pelo próximo, né? E a questão, não é porque eu não tenho um filho autista ou porque eu não conheço uma pessoa que seja portadora, né, desse diagnóstico, que eu vou me deixar passar batido. E aí, falando um pouco na questão educacional, eu vejo assim, muitas pessoas, eu até tive um caso, um processo administrativo, um processo que aconteceu, que acabei fazendo uma defesa para um educador, e que ele, na sala de aula, ele tinha um aluno, né, com diagnóstico de autismo, e aí existe aquela discussão. Esse aluno, por lei, ele tem que ter um acompanhante, né, ele tem que ter uma pessoa ali, o professor, né, o educador tem que ter um acompanhante na sala de aula, não tem,
como que é os requisitos, como que funciona essa situação. Se a doutora puder falar um pouquinho sobre isso também, eu acho bacana. Então, doutor, é mais ou menos assim, ó. A Lei Berenice Piana, ela vem como um norteador, né? Existem inúmeras leis, tratados que asseguram os direitos dos autistas, só que a nível Brasil, a Lei Federal Berenice Piana, nada mais é, a Berenice, para quem não sabe, ela era uma ativista e ela é mãe de autista. E por conta, né, do trabalho ativista dela, eu falo que a partir do trabalho dela, da movimentação dela, os autistas hoje conseguiram ter inúmeros direitos, né? E isso que o doutor falou vale muito salientar. Normalmente, as mudanças partem daqueles que sentem na pele, né? Porque enquanto a dor do outro costuma ser do outro, é só do outro, né? E normalmente as maiores mudanças partem das famílias, né? Das famílias que procuram orientação, que procuram pleitear os seus direitos, porque no final, se as famílias não lutarem pelos direitos das crianças, ninguém mais vai fazer, né? Hoje em dia, né? Atualmente, o poder público acaba enxergando as políticas públicas em gerais do autismo como gasto, né? Porque o tratamento não é barato, direcionamento acaba não sendo barato em relação à educação. São pouquíssimos municípios que investem em formação continuada, né? Para que os profissionais de sala de aula consigam atender de maneira efetiva as matrículas de inclusão, porque a gente acaba entendendo também o lado da sala de aula, né? Não se investe em formação continuada, em direcionamento específico, às vezes mais a fundo em sala de aula, e as matrículas inclusivas existem. E como esse profissional ele vai acabar trabalhando, vai acabar sendo a abordagem, né? O profissional do AE, ele acaba sendo fundamental para a inclusão dos direitos, né? Material, ajudar a professora de sala de aula, às vezes, fazer material adaptado para tornar de fato inclusiva aquela matrícula. O PEI também vai ser fundamental, né? Mas o que vai diferenciar se a criança vai precisar ou não do acompanhante especializado, porque a lei ela diz assim, a Berenice Piana, em caso de necessidade comprovada, o autista terá direito ao acompanhante especializado em sala de aula regular. Só que a lei ela acaba um pouco intrínseca em relação à especialidade desse profissional que vai acompanhar. E muito se faz, às vezes, um tipo de confusão. Porque são alguns profissionais que estão dentro da escola. Por exemplo, tem o profissional de apoio, que normalmente serve para higiene e locomoção. Tem o acompanhante especializado. Por que a lei não traz a formação do acompanhante especializado? Para respeitar a especialidade, né, a especificidade daquela criança. O autista não é considerado, aliás, o autista ele não é uma pessoa com deficiência, mas para efeitos legais, ele corrobora, né, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, para fins legais, eles têm os mesmos direitos. A falta, né, da legislação trazer a especificidade acaba abrindo brechas, às vezes, para os municípios, Estado até mesmo, para, às vezes, colocar pessoas sem qualificação, não respeitando a especificidade da criança. Eu costumo dar um exemplo que ele acaba sendo muito tangível, né? Não adianta colocar, às vezes, um professor com formação básica para um aluno que precisa de um auxiliar com braille, por exemplo, que saiba ministrar braille. Então, tem que ser respeitada a especificidade, assim como no autismo. O autismo, ele traz o símbolo do quebra-cabeça justamente por não se fechar completamente, né? Tem autistas que são verbais, tem autistas que são não verbais, tem autistas que aprendem com o concreto, outros com o lúdico, e existe um universo. Então, esse acompanhante, esse acompanhante especializado, ele tem que respeitar a especificidade. Por exemplo, tem alguns casos que vai precisar de um profissional com formação em pedagogia. Tem alguns casos que vai precisar do profissional com formação em educação especial que saiba fazer manejo, né?
acaba não sendo uma receita para todo mundo, né? Tem que observar bem a especificidade do aluno em si, né? Acabar entendendo a criança como um todo para ver a real necessidade dele e poder brigar pelos direitos que ele possui, né? Essa questão do acompanhante, doutor, é algo que acaba, principalmente assim na nossa região, mas não existe a formação. Tem uma resolução do Ministério Público Nacional que fala a respeito que tem que ter formação mínima em pedagogia. E hoje o que a gente vê é que normalmente às vezes nos municípios, tem um estagiário, eu vou colocar com um autista. E o autista, ele não precisa, às vezes, somente de uma pessoa que auxilie em higiene e locomoção. Ele está no ambiente escolar porque ele precisa receber, né, direcionamento pedagógico. Muitos, às vezes, não têm movimento de punho ou movimento de pinça, precisa, às vezes, de material adaptado. E a especificidade desse profissional varia da análise detalhada do autista, né? Eu costumo orientar os nossos clientes, né, a respeito do laudo. O laudo, né, o recomendado é se passar a cada 6 meses para poder ter um novo direcionamento, passar por relatório, ou com o psiquiatra infantil, ou com o neuropsicólogo, ou o neuropediatra também, para ter um relatório assim mais conciso a respeito da evolução da criança. E muito se confunde também, doutor, tem um profissional de apoio, né, que serve para higiene e locomoção. O acompanhante especializado, que ele precisa ser alguém com formação, né, na área da educação, para de fato servir como apoio educacional. E no dia 2 de abril foi sancionado um decreto, né, pelo governador Tarcísio, né, aqui no estado de São Paulo, falando a respeito do atendente pessoal. E está gerando muita dúvida nas famílias a respeito disso. Muitas famílias estão mandando direct, ligando, perguntando se agora, com esse decreto, né, os autistas vão ficar desassistidos e isso vai ficar a critério da família e coisas do tipo, né? Acho que se instaurou um pouco uma onda de medo, né, entre a comunidade autista em si. Na letra, né, do parecer, aliás, desse decreto, ele diz assim, ele traz expresso que em nada irá substituir os direitos que já tem no âmbito escolar. Então, o atendente pessoal, ele vem para somar, para ser mais uma figura, né, no apoio ao autista. E esse atendente pessoal, só para a nossa comunidade ter entendimento, muitas famílias, a criança faz terapia ABA aplicada e precisa de um apoio em sala de aula, né? Algumas crianças têm o AT, que é o atendente terapêutico, custeado pelo plano. E muitas escolas não estão aceitando a figura do AT em sala de aula. Às vezes, por medo de vínculo trabalhista, às vezes por uma certa insegurança de não ter um respaldo legal e ter essa pessoa dentro de sala de aula. Muitas vezes, eu falo assim em relação ao ABA, que é o que eu mais tenho contato, doutor. Muitas vezes, a família, alguém da família se especializa e tem a formação, né, para ser aplicador ABA. Contando com um supervisor, né? Porque a terapia ABA, ela tem que ter supervisão, viu, gente? Não pode ser um aplicador apenas. Tem que ser o aplicador e tem que ter a supervisão de alguém com formação superior em ABA. E normalmente, esse familiar que tinha formação adequada estava sendo proibido de entrar em sala de aula, né? E agora, com a publicação do decreto, isso fica respaldado, né? Que a criança vai começar a ter direito do AT estar em sala de aula. Então, ele vem para compor o conjunto, né? Ser mais uma pessoa no que pese os direitos dos autistas. E muito estava se tendo de
de divergência de interpretação, uma certa onda de pânico. E não, a letra da lei ela é bem clara. Ela diz que em nada vai substituir os direitos que já possui no âmbito escolar, Então, que é o acompanhante especializado, né, que é o profissional com formação na educação, e o cuidador, que serve para higiene e locomoção. Né? Então, vem para somar, não para subtrair. tá, então vamos dizer assim, a preocupação, pelo que a doutora expôs, era que com o advento do decreto, aquele direito que já tinha sido garantido fosse retirado. Por exemplo, o município, enquanto órgão público, ele já tem aquele profissional do quadro de apoio, ou o atendente lá de higiene pessoal, de locomoção e higiene. E aí é o seguinte, aí vem a figura agora do decreto, né, dando a possibilidade do ABA, e aí o município então fala assim, não, como já tem um ABA, eu vou retirar. É isso que a doutora está explicando. Isso. Não é para retirar direito, é para agregar aquilo que já tem. Certo. Eu vejo muito assim, doutora, no meu pouco contato que eu tenho, mas assim, o contato que eu tenho a nível de instituição, de ensino, né? A princípio, me parece que os municípios e algumas entidades estão muito preocupados em cumprir o regramento, né? Sem muito se atentar a essa questão, essa especificidade e a necessidade de cada um. Ao que me parece, existe uma questão, uma generalização, tipo, eu vou usar esse profissional para todas as situações. E aí, agora, hoje eu estou aprendendo com a doutora que não, que cada caso tem que ser analisado e cada caso vai ter um profissional adequado para aquele caso, que pode ser que a regra geral não aplique naquele caso, né, daquele autista, porque a necessidade dele seja outra. É isso. Isso mesmo. Para que de fato haja inclusão, né, doutor? Porque realmente, de fato, o que me parece é o seguinte, não, a gente pega um estagiário, um profissional, enfim, aplica essa situação para todos. E o que eu entendi da explanação da doutora é que não, que esse caso, esse diagnóstico tem que ser feito caso a caso. A gente percebe que, obviamente, é nítido que houve uma evolução na questão do diagnóstico, né? É possível sentir, né, é palpável essa situação, que os diagnósticos têm sido cada vez mais cedo, até mesmo, eu acredito que a disseminação da informação, então faz com que as famílias procurem ajuda mais cedo, né, a própria rede de saúde começou a se especializar mais, talvez, né, começou, então, se diagnosticar isso com mais facilidade, vamos dizer assim, porque a gente via, pelo menos na nossa época, algumas vezes que talvez seria já naquele momento um autismo ser tratado de outra forma, né? Com outro olhar, né? Vamos dizer assim, eu falo, já não sou tão velho, mas eu também não sou tão novo. Então, isso aí é frescura, isso aí é manha. Mas não é, na verdade, já tinha ali algum diagnóstico, não necessariamente de autismo, ou até de alguma outra situação que podia advir até mesmo de uma deficiência e que não tinha diagnóstico, e até mesmo pelo desconhecimento da família ou até por falta de acesso a um plano de saúde ou uma rede especializada, não se havia diagnóstico, né? Não diagnosticava aquela criança e a pessoa ia crescendo com aquelas barreiras, com aquela situação, enfim, né? Criava-se um avalanche de situações aí equivocadas. E agora a gente consegue observar que tem, ainda que não esteja nos moldes que precisa, mas a gente entende, eu pelo menos consigo enxergar um avanço nesse sentido, né, do recente do diagnóstico, né, e até mesmo a rede de educação mesmo, a rede de ensino, a gente vê que agora os concursos que são feitos, já tem psicóloga na rede, já tem, né, um assistente, enfim, o quadro de profissional está se adequando às necessidades que foram surgindo ao longo dos anos. É isso? Isso mesmo. E acaba sendo muito válido a inserção desses profissionais, né, no âmbito educacional. Porque normalmente nós encontramos assim, inúmeros entraves, não só em relação a município, a estado, mas a plano de saúde também.
Hoje em dia, com os diagnósticos, né, o acesso à informação, não é que aumentou o número de casos de autismo. Hoje em dia, as pessoas têm mais acesso à informação, algo que não existia lá atrás, né? Muitas pessoas tinham uma ideia, aliás, ainda alguns têm, né? Uma ideia muito equivocada a respeito do autismo, né? Porque lá atrás, os casos de autismo que conhecia eram casos muito severos, que hoje, né, nós sabemos que são considerados nível 3 de suporte. E não é que essas pessoas não existiam, o nível 1, o 2 e o 3 propriamente dito. É que normalmente, pela falta de terapia, ou essa pessoa estava às vezes num sistema hospitalar, em internação, ou então ficava em casa, né? Por apresentar às vezes alguma estereotipia. Eu acho que filho do fulano tem alguma coisa, mas o que é essa coisa, né? Então, pouco se falava a respeito. Hoje em dia, né, graças a Deus, com o avanço da medicina e o acesso à informação, as famílias podem ter conhecimento e ficar mais alerta, né, doutor? Às vezes notar algum atraso, ele tem atraso na fala, ele tem hiperfoco em alguma coisa. Eu digo alguma coisa porque é um horizonte, né? São várias coisas. E não achar que os atrasos, né, os marcos de desenvolvimento e os atrasos que vão aparecendo nos marcos de desenvolvimento é normal. Investiga, procura saber, vai nos profissionais que têm qualificação, né, para saber a respeito. Muitas famílias às vezes mandam, né, olha, doutora, eu acho que meu filho é autista, mas eu não tenho certeza por onde começar, o que fazer, né? Eu costumo orientar elas, doutora, assim, primeiro você tem que enxergar a tua criança na totalidade. Entender que o autismo, ele não é um ponto final, ele é um ponto de partida. O que precisa ser feito, né? E normalmente a gente direciona, a criança ela vai precisar passar com a consulta no neuro. Só que para o neuro poder avaliar, a criança ela precisa passar por uma equipe multidisciplinar, que normalmente é composta por psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, né? É muito importante, às vezes, o relatório da escola para mostrar como essa criança é em sala de aula. E depois de feita essa avaliação com todos os profissionais, volta no neuro e leva todos os relatórios para que possa fazer um estudo detalhado e o neuro possa ter embasamento de poder fechar o diagnóstico, né? Que costuma ser um pouco demorado porque acaba sendo criterioso, né, na análise. Porque é um diagnóstico que, de certa forma, vai mudar a rotina da criança, vai mudar o meio da família, né? Os pontos que ela vai buscar apoio. Então, normalmente a gente direciona. E dentro desse aspecto, doutor, aí acontece assim, olha, doutora, eu tenho plano de saúde, como eu vou requerer essas terapias? Ou então, olha, eu não tenho plano de saúde, eu vou requerer essas terapias no município, eu já vou ter que entrar judicial, como que eu vou fazer? Primeira coisa, precisa ter o parecer administrativo, né? Precisa ter a resposta administrativa. Seja em face ao município, em face ao plano de saúde. O primeiro é tentar administrativamente fazer a solicitação, sempre resguardando com o protocolo, guardando toda a documentação, sempre deixando os originais consigo e entregando as cópias, porque a gente vê inúmeras coisas, doutor. Então, normalmente eu oriento as famílias, olha, entra administrativamente, faz a solicitação. No caso de negativa, aí nós temos amparo para poder entrar judicial, mas primeiro vamos tentar administrativamente. E normalmente, os planos de saúde, a gente nota que estão sobrecarregados, né? Falta profissional não somente no município, mas também em rede credenciada. E fica até um alerta, né, para as pessoas que estão pensando em cursar ensino superior. Essa parte
que envolve fonoaudiologia, terapia ocupacional, especialização na ciência ABA, método Denver de intervenção precoce, é algo que, com a tendente descoberta e evolução, o mercado de trabalho vai precisar muito desses profissionais e que acabam estando escassos em todos os segmentos, né? E as crianças não podem deixar de ter atendimento. E aí, para isso, nós estamos aqui, para tentar brigar com o plano de saúde, tentar pleitear junto ao município, até mesmo junto ao estado, para que essas crianças recebam a intervenção adequada, recebam as terapias adequadas e que essa família tenha dignidade, né? Porque é muito notório as crianças que têm o acompanhamento adequado e as crianças que não possuem o acompanhamento adequado. E muitas vezes, às vezes não é nem por negligência da família, às vezes é por falta de oportunidade e de procurar os direitos que a criança possui para que, de fato, ela tenha essas terapias asseguradas e que corroborem no desenvolvimento dela. A questão basicamente tem o pedido, a negativa de um pedido administrativo para que na hora que for pleitear, juntamente ao judiciário, tem essa comprovação documental de que foi negado na via administrativa o acesso a esses benefícios, vamos dizer assim, garantidos por lei, e que facilita também a vida do profissional, vamos dizer assim, e acaba aqui também ganhando tempo, vamos assim dizer, no processo, tendo em vista, né, o volume de processo, enfim, em face de uma decisão favorável. Né? Eu acho que esse é o ponto que a doutora quis colocar. Até passou uma pergunta aqui, que eu não lembro agora quem foi que fez a pergunta, depois pode até repetir, mas a pergunta basicamente a respeito do que a doutora explicou do decreto. A pessoa perguntou que o decreto está especificando a questão da rede estadual. Qual que é o entendimento da doutora da aplicabilidade desse decreto na rede municipal de ensino? Perfeito? Como que é? Isso. Agora, eu acredito que vai aplicar por analogia, doutor. Porque eu já tenho conhecimento que alguns municípios já estão se adequando em termos de leis municipais, corroborando com a iniciativa do decreto, para que tenha essa equidade, né? Estado e municípios, para que tenha o direito do atendente pessoal. E muitas vezes a gente recebe questões assim: olha, meu filho estuda na rede particular. Ele tem os mesmos direitos da rede pública? E eu digo que sim, ele tem os mesmos direitos da rede pública. A maneira com que se vai entrar acaba sendo um pouco diferente, mas o passo a passo acaba sendo igual. Tem que ter a solicitação administrativa do profissional que a criança vai precisar, protocola, e com a negativa nós podemos pleitear judicial. Uma outra coisa muito importante que vale ressaltar, e aí a experiência como servidor público nos remete a isso, use todos os canais, né? Às vezes você vai lá e faz um protocolo no setor de educação, por exemplo, e se você tem um acesso negado. Mas, pessoal, hoje tem a questão da ouvidoria, tem a questão do controle interno, até mesmo a Câmara Municipal, porque são órgãos fiscalizadores e que devem fiscalizar esse tipo de conduta dos servidores e até mesmo cobrar, né, no caso o prefeito ou o órgão que seja, que se adeque à legislação. Então, usem todos esses canais. Eu fui lá na diretoria de ensino, mas eu tive uma resposta assim, tá? Então vai na ouvidoria, oficializa a tua reclamação na ouvidoria, oficialize no controle interno, oficialize na Câmara Municipal. Por quê na Câmara, pessoal? Porque lá, né, é que vai discutir política pública que de fato tem efetividade para a sociedade. São os representantes do povo que efetivamente têm a condição de representar na concepção de leis, né, junto ao prefeito, ao órgão legislador, né, ao executivo, junto ao legislativo. Então, assim, cobrem, façam o uso de todos esses canais, porque somente assim eu acredito que vai ter também alguma evolução. Porque às vezes a pessoa vai lá, tem uma negativa e deixa por isso mesmo. Não, façam isso de forma adequada, cobrem pelos canais adequados
E, justamente, juntem essa documentação, todas as respostas, para que no momento oportuno que tiver que caminhar para o judiciário, essa documentação esteja totalmente alinhada, né? Então, eu acho que é isso. E uma outra questão, doutor, e eu falo assim como leigo mesmo, a gente vê algumas discussões, eu entendo que talvez seja um posicionamento minoritário, porque aí também não consigo ter uma análise tão profunda do tema. Existem aqueles profissionais ou aquelas pessoas que são avessos à questão da inclusão na rede regular de ensino, enfim. Eu, particularmente, dentro daquilo que eu conheço, eu acho que o caminho não é excluir, né? No meu pouco entendimento, eu sou totalmente a favor de incluir, né? Obviamente, com os cuidados necessários, com a atenção necessária, não a inclusão de qualquer forma, simplesmente pegar aquela pessoa com autismo e largar na rede regular de ensino. Eu acho que não é isso. Eu acho que é incluir com todos os cuidados e atenção, tanto para a pessoa com autismo, né? Tanto para os educadores, de forma que não seja uma situação constrangedora e que não acarrete traumas, né? Então, principalmente para a criança, né? Qual que é a opinião da doutora nesse sentido? Então, inclusive, doutor, eu acredito ser uma corrente minoritária. Pelo menos não de maneira escancarada. Eu acredito, assim, não só como mãe, mas como profissional, criança aprende por paridade, né? Então é muito mais fácil desenvolver habilidades na escola regular. Lógico, se a criança precisa de uma atenção específica e a família sabe, às vezes, das limitações da criança e afins, existem as escolas especializadas, que também são muito boas. Porém, a legislação e a sociedade, ela pede pela inclusão, não só pelo benefício da criança que está incluída, mas por despertar nas demais crianças a empatia, a colaboração, a compaixão, por saber entender as diferenças, né? Aprender a entender as diferenças e colaborar para uma futura sociedade melhor, né? Muitas vezes a criança ela passa mais tempo na escola do que às vezes com os pais, né? Isso é uma realidade de muitos. Muitas famílias, o pai trabalha, a mãe trabalha, e eu acredito que a formação de ser humano, ela tem que abranger um todo, né? E aprender a ter empatia, a ter respeito, a entender as limitações e as diferenças do outro, entender isso com naturalidade, né? Que faz parte do ser humano, que, por exemplo, no caso do autismo, é uma característica dele, né? Eu sou extremamente a favor da inclusão em sala de aula regular, né? Nós temos, né, doutor, conhecimento de correntes que não são, e que às vezes, em um caso específico, né, às vezes até profissional de sala de aula que não é favorável à inclusão, né? Então, eu não sei, às vezes, se o profissional não está no lugar certo, se não está trabalhando na atividade certa, porque eu vejo a educação como uma forma de transformar vidas, né? E nada mais justo e necessário do que também dar direito àqueles que precisam, né? De receber as intervenções necessárias, de ter um acolhimento educacional, de ter material adaptado, de estar incluído em sala de aula, não só em sala de aula, mas estar incluído em sociedade, né? Exercendo funções. Quantos autistas hoje em dia que a gente conhece, que não fez do diagnóstico uma sentença, né? Que trabalhou as habilidades, que tentou permear pela profissão escolhida e que são ótimos profissionais, que são pais de família exemplares, que têm sua profissão, que têm sua independência. E eu acredito que a sociedade em geral, principalmente quem ocupa cargo de gestão, tem que entender e enxergar o autismo, a deficiência, não como um gasto, mas sim como um investimento
para colaborar com essas pessoas futuramente, né? Serem adultos independentes, economicamente ativos e não dependerem do Estado, porque a intenção das intervenções terapêuticas, da inclusão em sala de aula, é melhorar a qualidade de vida, né? Não só das crianças, mas dos autistas em geral, né? Porque o autista, ele acaba não sendo só a criança. Existe o jovem autista, o adulto autista, o idoso autista, né? Que precisa de atenção, precisa de amparo, de respeito. E eu acredito e luto muito por uma educação inclusiva, por uma sociedade inclusiva, pelo respeito às diversidades, não só em relação ao autismo, mas às doenças raras, a todos os tipos de deficiência, entendendo que antes de existir o autismo, ou deficiência, ou doença rara, existe um ser humano que está assegurado na Constituição Federal que ele tem direito à dignidade, que abarca tantas coisas e tantos direitos necessários e primordiais. Então a gente tem que entender o ser humano como um todo e respeitar e fazer valer os direitos das pessoas. E aí eu vou fazer um acréscimo na fala da doutora no seguinte termo. Todos nós, como sociedade, somos cidadãos com direitos e deveres, né? E cabe a nós, como cidadão, lutar e zelar pelo direito de outros que em algum momento se coloca em uma situação de mais vulnerabilidade. E aí eu coloco um exemplo muito tangente, é a questão do próprio educador, do próprio professor, que em tese é uma pessoa que tem um conhecimento maior, né, dos seus direitos e deveres, e também tem que atuar, tem que ter eu vejo que tem que ter no meu pensamento, tem que ter uma atuação efetiva no combate aos descasos, aos equívocos, aos erros que em algum momento pode haver por parte da administração. Porque realmente, num todo, tende o Estado ou a rede pública, ou em algum momento, a agir com uma análise de números, né? E é o que a doutora falou, a questão não é números, nós estamos falando de indivíduos munidos de direito e dever, né? E direito de ter uma assistência, sim, e de ser assistido, sim, e de ter um desenvolvimento que possa levar ele a decidir a ser o que ele quiser ser, né? Eu acho que não pode tolir esse direito. Eu acho não pode tolir o direito de qualquer cidadão de ser assistido naquilo que ele é garantido por lei. É um direito fundamental, tem que ser garantido. E aí, de lado a minha opinião, mas a gente tem que olhar o que a lei fala e garantir que essas pessoas tenham acesso, né, a esse tipo de lei, esse tipo de benefício. E outra, se a gente quer criar um futuro melhor, se a gente luta por uma sociedade melhor, eu acho que esses valores têm que ser combatidos e majorados e plantados na base. Né? É na base. A gente, lógico, tem o jovem autista, tem um adulto, mas, enfim, são os jovens, são na base que a gente consegue fazer que lá na frente tudo isso seja mudado, né? Seja dado um sentido diferente. E esses jovens ou essas crianças hoje têm um futuro melhor lá na frente. E aí, na questão do despertamento, eu vou até fazer um paralelo aqui, isso é muito patente. A minha mais nova, ela tem 10 anos agora. E a gente via também, assim, na minha época, por exemplo, a gente não via uma situação das pessoas, dos surdos, né? A comunicação com os surdos, como que era? A gente tinha algum incentivo, tinha algum despertamento? Não. Eu falo quando a gente era criança, enfim, passava muito desapercebido isso da gente. E hoje, como que é? A minha menina, ela começou a ter contato com isso na igreja, né? O pessoal fazendo a tradução do culto em Libras para os surdos que têm essa necessidade. E aí ela agora, até depois eu vou marcar aqui o Gabriel, eu queria que ele estivesse com a gente na live, porque eu também acho que as lives têm que ter a inclusão, inclusive do surdo, que é um público que merece também atenção, e ele é intérprete de Libras, eu queria que ele estivesse com a gente aqui, mas não deu certo. Mas para as próximas, eu quero que ele esteja presente nas próximas, podendo passar para a comunidade surda também os direitos deles, né? E eu acho isso importante.
E aí ela chegou, descobriu, ela mesma viu que ia ter curso de Libras. Ela procurou a mãe dela, falou, não, mãe, eu quero fazer curso de Libras, enfim. E ela vai, ela não perde aula, faz os exercícios, e chega em casa, a gente acaba aprendendo. Porque ela começa a conversar com a gente, mostrar o que ela aprendeu. Então, é importante realmente essa questão do despertamento nas crianças, porque cria esse dever, né, esse dever cívico, essa empatia pelo próximo e a necessidade de se comunicar com ele, porque, na verdade, muitas das vezes quem enxerga essa diferença, né, cria essa diferença que não existe, é o adulto. A criança, ela não tem essa diferença, vamos dizer assim, né? Para a criança, tá todo mundo certo. E às vezes não. Na maioria dos casos, é o adulto que cria as barreiras, né? Mas Exatamente. é isso que acontece. E isso que o doutor falou acaba sendo de fato uma verdade latente. Eu vejo que entre as crianças não existe o entendimento da diversidade, esse olhar preconceituoso que muitos ainda têm hoje em dia, né? As crianças, elas se entendem entre elas buscam mecanismos de comunicação e elas burlam barreiras, às vezes pelo fato do brincar, do interagir, do socializar, e quão grande isso é, né? É muito lindo de ver. E a gente nota que, às vezes, o preconceito, ele parte de uma conjuntura familiar, às vezes, de uma conjuntura social, de entender, de ver o outro, às vezes, não com aquele olhar de empatia, né? De enxergar o outro, às vezes, como algo diferente, né? Sem respeitar as características. E toda luta, hoje em dia, todo pleiteamento de direitos, não só em relação ao município, como o doutor falou, o legislativo existe para fiscalizar. Então, eu oriento as famílias, olha, procure seus direitos, vá atrás dos departamentos. Não resolveu no departamento, você tem a negativa, acione o Ministério Público. O Ministério Público, ele é extremamente eficaz nesse sentido, principalmente por assegurar os direitos da criança, do menor. E se é algo que está existindo dentro do município, de cerceamento de terapias, cerceamento aos direitos educacionais, o Ministério Público tem que ser acionado e tem que ser salientado a respeito do que está acontecendo. E muitas famílias, às vezes, têm receio, têm medo. Ah, mas se eu for atrás de tal coisa, o meu filho vai ser taxado. O teu filho já tem um diagnóstico, né, doutor? O autista, ele não vai deixar de ser autista. Acontece que se as famílias não buscarem meios de fazer com que a criança tenha seus direitos assegurados, é essa criança que vai estar sendo prejudicada. É ela que vai estar sendo ceifado o direito dela de desenvolvimento, né? Então, tem que lutar sim. Tem alguma dúvida? Procure um advogado. Precisa de alguma informação? Hoje em dia, a rede de apoio entre pais é muito importante. Porque trocar vivências, eu costumo dizer que trocar vivência entre pais, desenvolverem nas sociedades, ter grupos de apoio, né? É muito importante para orientação, para direcionamento. E é uma realidade que a pessoa não está vivendo sozinha. Tem mais pessoas comungando e compartilhando daquela mesma realidade, né? Então, eu acredito que seja fundamental esse conhecimento, essa interação, saber, às vezes, de outras crianças. Olha, a criança, será que está tendo terapia? Não, porque o meu não tá. Então, aonde que a gente vai para ela ter, para ela poder? É município, eu vou ter que protocolar no departamento o pedido, né? Vou precisar do pedido médico e vou no departamento protocolar. Deu o prazo, tem a negativa ou não teve a resposta, é considerado uma resposta tácita. Se passado o prazo não tiver resposta do departamento, é considerado uma resposta tácita, porque você protocolou, você solicitou, você fez o pedido e o município não respondeu. Você tem direito de entrar através daquela resposta tácita do município. Se não tem o profissional na rede, pode-se entrar com uma ação
e pode-se fazer com que o município ou o estado custeie o tratamento dessa criança. Até mesmo o plano de saúde. Na nossa região, doutor, algo muito difícil acaba acontecendo. Os planos de saúde, eles estão começando a criar barreiras, né? Ah, mas eu vou precisar subir para ter uma análise detalhada. Ah, eu vou passar a solicitação pela auditoria. Então, as famílias, elas não podem se calar. Tentou administrativamente, não deu certo? Tem a resposta? Procure vias judiciais. A criança, ela tem que ter o direito resguardado, até mesmo para poder ter a dignidade garantida, ter o desenvolvimento garantido. E muitas famílias, às vezes, por falta de informação, recebem aquele primeiro não administrativamente e já desistem. Ah, é muito difícil. Ah, mas o tratamento é muito caro. Procure os meios necessários para que a sua criança possa ter as terapias necessárias, para que no dia de amanhã não fique com aquela dor no coração. Olha, eu podia ter corrido atrás, eu podia ter feito e não fiz, às vezes por falta de orientação ou às vezes por medo até mesmo. Procure os direitos que o seu filho possui. Troque ideias com profissionais, participe de grupos de apoio. Isso é fundamental para o caminhar da maternidade atípica, se for um familiar que cuida, mas procure os direitos que o seu autista possui. Não, e é muito comum realmente isso acontecer. Eu lembro que um dos primeiros casos, logo que eu fui inscrito na Ordem dos Advogados, foi de um caso que a rede estadual falou que não possuía um profissional para fazer, disponibilizar a interpretação de Libras para o aluno surdo na rede estadual. E eles queriam fazer o quê? Eles queriam mandar o aluno para outro município. Negativo. E aí a mãe me procurou, a gente conversou. Mas a mãe chegou justamente com mas realmente, doutora, muito filho, acho que é melhor mesmo pegar uma condução, levar ele para outro. Mas negativo. O Estado tem que resolver esse problema. O Estado, o município, a entidade, a instituição de ensino, ela é obrigada sim. E não pode existir o conformismo da nossa parte, né? Sempre vai haver pessoas que está disposto ou que tem a proficiência necessária, a expertise necessária para resolver aquele problema. Outra coisa que eu acho que vale enfatizar, pessoal, no nicho de direito, ele é muito amplo. Existem profissionais e profissionais, e existe áreas de atuação, assim como o médico. Quando você está com um problema lá, quebrou a perna, você vai no ortopedista. Né? Ah, estou com um problema no olho, você vai no oftalmo, não é assim por diante? E às vezes também o que acontece? Quer dizer, mas eu tenho um primo, um vizinho, um colega que é advogado. Tá, ele é advogado. E isso ele não é mais nem menos que outro advogado. Todos são advogados. Mas qual que é a área de expertise dele? Entendeu? Por que a gente fala isso? Ah, a gente tá puxando. Não, porque, pessoal, o resultado vai ser mais rápido. O alinhamento, a orientação vai ser direcionado, pessoal. Às vezes, eu falo assim, no começo, quando a gente sai da faculdade, e a gente às vezes tem medo de ficar sem serviço, e a gente quer pegar tudo. E aí, com o tempo, a gente vê que não dá para pegar tudo, porque a gente não consegue ser bom em tudo, é humanamente impossível. Então, aí fica já a dica para os jovens advogados que estão vendo ou que vai nos ver depois. Cara, você vai se descobrir a tua área de atuação, entendeu? Aquilo que te move, aquilo que tem a tua paixão, aquilo que você não vai enxergar como um sacrifício. E você vai se manter atualizado. Então, quando você fala com um profissional que é da tua área de necessidade, esse profissional está extremamente atualizado. Entendeu? Pode ver que a doutora Thaís já falou do decreto, que está aqui recente. Ela já falou da resolução 50. Vou falar da minha formação. Eu não tinha acesso, né? A gente fez um bate-bola antes, a doutora Thaís me pôs a par. Mas por quê? Porque não é basicamente a minha área de atuação. Mas se você perguntar alguma coisa da minha área de atuação, eu vou te falar as portarias, vou falar a instrução normativa. Por quê? Então, pessoal, isso vocês também têm que ter em mente. Ah, eu estou com dificuldade, vou ali falar com aquela pessoa porque ele é advogado. Tá, mas ele trata desse tema?
A especialização dele é essa. Porque às vezes pode deixar que ele vai te deixar mais confuso. Entendeu? E aí vai acabar que você não vai conseguir efetivamente implementar um direito que lhe é assegurado. Então, assim, e outra, é a mesma coisa, o advogado é a mesma coisa que o médico. Você foi no advogado, né? Fez consulta, ele te orientou, você não se conformou, tira uma segunda opinião. Procure outro colega, troca uma ideia, faça isso. Agora você também não pode, tem uma opinião, eu não gostei dessa opinião, eu acho que não é legal. Tá, se oriente, busque essa orientação para que você não seja tolhido dos seus direitos. Mas lute sim para que os direitos sejam efetivados, né? Não passe desapercebido. Até a colega colocou aqui, no meu município, no meu estado, eles preferem pagar multa do que se adequar à legislação. Infelizmente, é a realidade do nosso país. Agora, cabe a nós, comunidade, sociedade, denunciar essas mazelas. Elas vão acabar da noite para o dia? Não vão. Mas a gente tem que lutar, né? E aí, dentro daqueles mecanismos que a gente falou, de denúncias para o Ministério Público, Legislativo, o Tribunal de Contas, pessoal. O Tribunal de Contas é um órgão fiscalizador externo que bate em cima dessas coisas também, tá? E quando você faz a denúncia no Tribunal de Contas, aquele ponto vai virar um apontamento nas contas do gestor, tá? E se o gestor não resolver, vai ser um problema para ele. Então, mas então, não, a gente não quer que chegue nesse ponto, mas a gente também não quer que aquela pessoa fique desassistida. Então, a gente tem que usar de todos os meios e mecanismos que a lei garante para que efetivamente o direito seja assegurado àquela pessoa, né? Até porque a gente entra no primeiro ano de faculdade e é uma frase que a gente escuta e que fica gravada e que de fato a gente vê depois na vida laborativa da gente o direito não é feito para covarde. A advocacia não é para covarde, gente. Se você tem medo, se você não topa a parada, então vai fazer outra coisa. Não seja advogado, tá? Porque realmente é uma profissão que não é para covarde, tá? Não é para covarde. Então, eu tenho medo, vou ser perseguido. Então tá bom, filho, então vai fazer outra coisa. Que não seja o direito, tá? Porque a advocacia definitivamente não é para covarde. E a gente, enquanto sociedade, enquanto operadores do direito, principalmente dos direitos sociais, não podemos nos acovardar diante das mazelas, do que acontece. Se você ficar de braço cruzado enquanto sociedade, vai continuar acontecendo, né? E aí eu me alonguei, me empolguei, doutora. E aí, tô lendo. Mas não é verdade, doutora? Eu não sei se eu falei demais, mas a doutora faça suas considerações. O doutor está coberto com razão. A advocacia não é feita para covardes, e isso em relação a colegas assim que são generalistas, não desmerecendo, mas isso às vezes acaba prejudicando famílias de conseguir o direito de maneira mais efetiva, né? E isso a gente vê muito. Às vezes a pessoa atua em uma área e fala, eu vou pegar só para não perder a causa. Só que a gente está falando de ser humano, né? A gente está falando de direitos que vão mudar a vida da criança se tiver efetividade. Então tem que ser lidado com atenção, com carinho, tem que ter efetividade. Eu tô lendo a pergunta aqui da Dayana. Eu acho que ela tá falando do atendente pessoal. Acredito que essa nova comunicação do governo, o custo fica por conta dos pais. Sim, Day. Em relação ao atendente pessoal, sim. Por quê? Às vezes tem familiar que quer estar em sala de aula com a criança. Às vezes tem o atendente terapêutico do plano de saúde que precisa estar no ambiente escolar. Então, isso realmente, a escola, ela se exime, né? Mas não vem para suprimir direito algum. Continua tendo direito aos profissionais que já são assegurados. O acompanhante especializado, o profissional de apoio, o profissional do AE, em nada vem para tirar, para cercear esses direitos. Esse profissional, o atendente pessoal, ele vem para somar, para compor. E o que a gente está vendo, às vezes, é interpretação errônea a respeito. Então, é para tranquilizar. É mais um profissional que vai entrar no cenário. Ele não está tirando direito, ele não está se eximindo.
o município, o estado é obrigado a fornecer o profissional que a criança precisar, né, no âmbito educacional. Agora, o acompanhante pessoal, ele vem a critério da família e ele tem respaldo legal para estar em sala de aula, mas em nada ele vem para cercear os direitos que já existem. É uma figura a mais. Até porque, nesse sentido, doutora, eu não sei se eu estou equivocado, mas eu vejo o seguinte: a tendência, né, natural das coisas é que a gente caminhe para uma evolução de direitos, né, que a gente amplie direitos. E não somente, e não seja suprimido direitos, né? Então, veja assim, por exemplo, já caminhando um pouco mais, a questão também dos benefícios, né? Na questão do direito previdenciário, né? A tendência é a questão do BPC, a questão, né, dos benefícios para atender aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, assim, eu não vejo como o Estado, nesse aspecto, recuando em questões de direito. A tendência é que amplie, até mesmo depois a doutora pode falar um pouco mais sobre esse aspecto. E eu acho que um outro aspecto importante também, recentemente, já está tendo julgados nesse sentido, a questão até mesmo daqueles pais que possuem filhos com diagnóstico de autismo, nas suas redução de jornada, que é uma questão também que está bem recente, é um tema que ainda causa uma certa estranheza de alguns, enfim. Mas são temas que veio aí e que é para ficar, é para solidificar. Eu não vejo como recuar esses avanços aí de direitos. Sim, isso mesmo, doutor. Em relação à redução da jornada, muitas famílias, principalmente que são servidores públicos, às vezes enfrentam essa questão de ter que se desdobrar entre a jornada de trabalho convencional e o cuidado com o filho autista, por exemplo, ou que tem algum tipo de deficiência e que precisa dos cuidados, que faz atendimento terapêutico. E essa mãe, né, às vezes até mesmo o pai, né, que anda ocupando bastante espaço no cenário, graças a Deus, fica sem saber o que fazer. Olha, eu preciso cumprir minha jornada de trabalho, mas precisa ir na terapia. O que eu vou fazer? E não tinha respaldo legal para isso. E graças a Deus, né, em âmbito federal, só que aplica-se por analogia, tem que ter o requerimento administrativo, né, para pleitear o direito. Com a negativa, entra-se judicial para os municípios que ainda não têm a legislação pertinente, mas que consegue ter a redução da carga horária de trabalho, reduzida em até 50%, sem desconto dos proventos. O que acaba sendo extremamente necessário para acalentar o coração dessas famílias que precisam se desdobrar entre o trabalho e terapias e continuar mantendo, né, financeiramente os seus lares. E isso vem assim como um bálsamo para muitos servidores que passam essa dupla jornada, né? Para resguardar a dignidade deles e das crianças. Isso é algo assim fantástico e é bem recente também. E eu também vejo o seguinte: a questão da regulamentação, aí também uma dica, né, para aquele advogado que está iniciando e que às vezes não tem tanta familiaridade com o tema, se atentar, porque há situações que o correto seria o mandato de segurança, mas há situações que, por omissão da lei, talvez o remédio necessário seja um mandato de injunção, né? Então, assim, aí vocês entendem o porquê do profissional estar alinhado, ter a expertise necessária? Porque, se ele fizer se ele dá um remédio que não seja, né, o eficiente para aquela situação, ele vai atrasar o processo, né? E geralmente quem está na situação, o que ele mais tem é pressa, né, de ter aquele direito efetivado. Então, muita atenção essa situação e, pessoal, se atente à questão da expertise do profissional. Por quê? É o que que a doutora acabou de falar. Às vezes ele tem uma formação muito ampla, ele não atua com frequência naquela área, e aí ele vai sugerir um remédio que talvez não é o adequado para aquele momento, e isso vai te atrasar, né? Vai te atrasar no processo. Então,
procure pessoas, né, que atuam na área. Depois vai ficar aí também gravado aí um arroba da doutora Thais. A doutora Thais é de Divinolândia. Existem outros colegas que estão participando aí, que atuam na área. Pessoal, procura um profissional adequado para a tua necessidade. Senão você não vai ter o resultado que você espera. Tá? Não dá para criar, para cuidar de um câncer com remédio resfriado, né? Guardado as proporções aqui. Mas cada situação vai ter um remédio eficiente para aquele caso concreto em si. Então, se atente a isso também, tá, pessoal? Fique muito atento. E é muito comum, enquanto município, a resposta ser o que? O princípio da legalidade. Aquilo que a lei não me autoriza, eu não posso fazer. E aí, tá bom, senta em cima do princípio da legalidade e não faz o que tem que fazer. Então, se movimente no sentido de cobrar os órgãos competentes para que use as ferramentas necessárias e o direito seja efetivado na ponta da linha lá e a pessoa consiga ter o seu direito garantido. Certo? Exatamente, doutor. Quer falar um pouquinho mais sobre o... Eu acho que tem bastante pessoas também interessadas na questão do BPC, né? A questão da redução da jornada. Assim, a questão da redução da jornada, eu creio que não volta, que não recua. É mais uma questão de regulamentação, de como regulamentar isso no âmbito dos municípios. A forma que isso vai ser regulamentado. Eu acredito que, num primeiro momento, a máquina pública ela demora um pouco mais para se adequar, porém eu não vejo como recuar. Eu vejo que a tendência é regulamentar isso. Pode ser que demore um pouquinho mais, que em alguns casos tenha que se buscar a jurisdição, mas eu não vejo como recuar nesse sentido. Então, aí a doutora também quiser falar um pouco isso. E acho que a questão do BPC, que, né, da pessoa com autismo, é uma questão que o pessoal pergunta bastante, tem bastante dúvida também. Se a doutora puder explanar um pouquinho sobre. Sim. É muito importante orientar as famílias a respeito do BPC, que não só a renda vai ser analisada, mas a inserção dessa família no cadastro único do município, né? Eu acredito que na nossa região, em suma maioria, o cadastro único normalmente é feito no Fundo Social. As famílias fazem a inscrição, né? Coloca todas as informações familiares, renda necessária, preenche todo o CAD único, porque o documento, né, do cadastro único, ele acaba sendo necessário também para pleitear os direitos na maioria das vezes. E não só 1/4, né? A renda per capita precisa ser no valor lá de 1/4 do salário mínimo. O que, na minha opinião, acaba sendo vilipendioso, né? Em relação à dignidade das pessoas. Porque o custo para se manter uma pessoa neurotípica acaba demandando muito. O BPC, ele vem para auxiliar as famílias de baixa renda, né? E na sua maioria das vezes ele vem para ajudar no custeio básico. Mas é necessário ter o laudo, peço normalmente relatório escolar. O cadastro único é extremamente importante para que a gente possa estar pleiteando o direito que essa criança ou essa pessoa possui, né, em relação ao benefício de prestação continuada, e que ela passe a receber um salário mínimo por mês, que ajuda tanto as famílias. E não só em relação ao BPC, doutor, mas assim, uma notícia fresquinha. Saiu um entendimento pacificado essa semana que muito nos alegra a respeito da obrigatoriedade dos planos de saúde custearem a ecoterapia e a musicoterapia, que era dois tipos de terapia que os planos de saúde vinham batendo em cima. Olha, não está no rol da ANS, nós não somos obrigados a custear. E agora, a partir do entendimento jurisprudencial do Supremo, está pacificado. Os planos de saúde agora estão obrigados a custear a ecoterapia e a musicoterapia, que acaba sendo muito necessário também no desenvolvimento dos autistas. E até onde eu conheço, o pessoal comenta, e o que eu vejo é que o resultado desse tipo de terapia é muito satisfatório, vamos assim dizer, né? Então, e os planos havia aquela, vamos dizer, criando barreiras para que isso, para as pessoas terem acesso. E aí é uma notícia fresquinha aí, que aí a diferença do profissional que atua na área, ele está sempre atualizado, ele traz sempre aquele diferencial para você e vai deixar você sempre
a par das atualizações. Uma questão muito importante, doutora, que eu acho que também vale a pena a gente destacar, que o pessoal às vezes fica muito travado na questão da renda per capita do BPC, a questão de um quarto. Porém, existem aquelas situações que vai ser relevado, né, o valor, aquilo que ultrapassa, aquilo que extrapola, diante de algumas condições. A doutora quer falar um pouquinho sobre isso também? Isso mesmo. Normalmente, nós temos que pleitear via judicial mesmo, doutor. Normalmente é assim, com a negativa do INSS, a gente até sabe mais ou menos pela análise, mas a gente tem que ter a negativa administrativa. Infelizmente, precisa passar pelo processo administrativo. Tendo a negativa administrativa, a gente entra em judicial. Tem alguns requisitos que podem ser suprimidos da renda. Por exemplo, despesas farmacêuticas, despesas no que pese as terapias que são feitas às vezes fora do plano ou são custeadas de modo particular, por ausência às vezes no município. Todas essas, medicamento de alto custo, até alimentação específica. Tem inúmeros casos que, às vezes, o autista ele tem uma seletividade alimentar muito severa e ele só toma aquele tipo de leite, aquela situação específica. Não só o autista, mas pessoas com deficiência que precisam passar por algum tratamento alimentar específico e isso gera um gasto para a família. Todas essas comprovações, com recibos, laudos médicos e tudo isso, acaba corroborando para tentar abater o valor na hora da solicitação via judicial. E também é muito válido, porque ajuda muito na hora do pedido da solicitação. Que o pessoal às vezes fica muito batendo na questão, mas tem que ter um quarto da renda, mas existe as situações que realmente a renda vai extrapolar, porém existe custos, né, vamos dizer assim, para manter aquele determinado tratamento, e aí como a doutora falou, não só para a pessoa com autismo, mas também, por exemplo, para uma pessoa que tenha uma diabetes severa, exemplo, né, que às vezes a alimentação dela exige uma determinada dieta muito que vai ter um custo maior para ela, então esse custo também vai ser suprimido. Ou até mesmo a questão do custo com fralda, dependendo da deficiência, enfim. Então, pessoal, reforçando, é muito importante que vocês estejam assistindo por um profissional com expertise na área de atuação daquilo que vocês estão buscando, tá? Eu estou falando de uma pessoa com autismo. Busque alguém que realmente está atuando nessa área, porque os seus resultados vão ser melhores, tá? Os seus resultados vão ser incomparáveis. Então, busquem esse acesso. Hoje o acesso está muito amplo, está muito fácil, né? A questão da internet, a pessoa consegue atender via online, enfim. Tem ferramentas hoje que dão esse suporte, mas mais do que isso. E aí a gente já está caminhando para o final. Eu confesso que eu aprendi bastante hoje, né? E é um tema que realmente eu gosto. Às vezes me falta um pouco mais de tema para que eu possa me aprofundar. E aí a ideia realmente das lives semanal que eu estava já querendo fazer há algum tempo é justamente isso. Eu acho que é reverter para a sociedade um pouco daquilo que a gente consegue, né? Que Deus nos ajuda e que a gente já consegue de conhecimento, de alguma forma devolver para a sociedade aquilo que nos é dado. E eu acho que a questão, independente daquilo que a gente faz profissionalmente, cada um tem aqui seu ganha-pão, obviamente, mas eu acho que uma questão que é imensurável é essa doação para a sociedade de informações, de canais de acesso, de situações, principalmente para aquelas pessoas menos favorecidas, tanto de informação ou como uma situação de vulnerabilidade, doar esse tipo de informação. E, além de doar informação, eu acho que é aumentar a esperança, né? Que é possível, sim, que é necessário, lógico que vai ter muita luta, que vai ter que ter muito engajamento, porém é possível, né? E é palpável os resultados. E, pessoal, eu acho que é isso. Esse aprendizado
é uma situação que o dinheiro não paga, né? E a gente poder reverter isso de alguma forma para a sociedade, e eu acho que a gente caminha para uma evolução aí de empatia mesmo, de se colocar no lugar do próximo. Enfim, a gente dessa forma, nós dessa forma, com certeza estamos trabalhando para que a nossa sociedade como um todo seja melhor, né? E aí é muito importante também fazer esse chamado para nós que somos operadores de direito do seguinte: às vezes é comum a gente reclamar do dia a dia, daquilo outro, do vizinho, do prefeito, da escola, mas o que você tem feito efetivamente para melhorar a vida do seu próximo? Você está só reclamando ou você está fazendo alguma coisa, você está desenvolvendo atitudes e habilidades que vai melhorar a sua vida e a vida do seu próximo? Ou você está só olhando para si? Eu acho que vale aí a reflexão também. Mas assim, se fosse para eu imaginar lá atrás, quando dos bancos acadêmicos, que um dia nós faríamos uma live, jamais eu falaria sobre isso, entendeu? Mas eu acho que é uma coisa que a faculdade nos deu, a sociedade nos dá, e é uma coisa que a gente também desfruta dos bancos acadêmicos, é isso. É saber que a gente não é nada sozinho, né? Que cada um se complementa, e que, na verdade, o mundo está aí, gente, o mundo dá voltas. E, na verdade, a gente não vai levar nada daqui. O que a gente vai deixar, na verdade, o nosso legado é isso. O que a gente fez de bom, o que a gente deixou de exemplo para os nossos filhos e aquilo que a gente cultivou ao longo desses anos. Enfim, é isso. É tudo muito passageiro. Eu falo que esses dias eu li uma frase que ficou marcada. O que é a vida? A vida é um intervalo entre duas datas. É isso, pessoal. A gente tem um dia para nascer, um dia para morrer. E o que importa? O que a gente fez durante esse intervalo? Você melhorou a vida de alguém? Então, acho que você cumpriu o teu papel, o teu legado. E é isso. Doutora Thaís, fica à vontade para fazer suas considerações. E me perdoa por falar tanto. Ah, mas é bom assim, é bom live que tem interação, né, doutor? Mas eu também fico muito honrada e muito grata pelo convite. Eu sei que a vida às vezes dá inúmeras voltas, mas eu fico muito feliz em saber a atuação do doutor. Eu falo que o doutor Marcos ele está se tornando o mago do regime geral de previdência social, né, doutor? O senhor está desbravando não só na cidade que o senhor atua, mas na região se tornando referência a respeito do tema. E quanto isso nos alegra, né? A advocacia, além de não ser para covardes, ainda ela é para pessoas que têm paixão. Todos os bons profissionais têm paixão pelo que faz. E algo precisa a motivar, né? E antes, né, do Direitos Autistas aparecer na minha vida, eu sempre fui apaixonada por tudo que englobava o direito do produtor rural, né? Inclusive, meu coração é dividido. Mas o fato de Deus ter colocado a maternidade atípica na minha vida me deu não só vontade e sede de conhecimento, mas me deu um poder de fala muito importante e conciso. Não só em termos do município, né, aonde nós estamos, mas em relação a auxiliar e orientar muitas mães, muitas famílias que comungam da mesma situação e que, quando pegam o diagnóstico, se sentem perdidas, né? É difícil conseguir o diagnóstico, porque é todo um trâmite que tem que passar por profissionais, e na hora que a família pega o diagnóstico, a família se sente perdida. E hoje eu entendo que não só profissionalmente, mas a minha contribuição social é acolher, né, de fato essas famílias, não só como cliente, mas enxergando que a dor delas não é diferente da minha, né? E como eu sou grata de ter o Breno na minha vida, desse nicho de mercado ter aberto para mim, que eu não consigo enxergar somente como uma profissão. Eu enxergo como uma missão de vida mesmo. Hoje em dia eu não consigo pensar na minha vida sem falar em direito dos autistas, sem orientar as famílias,
sem tentar pelo menos tornar o mundo que a gente vive um lugar melhor, mais digno, mais justo para se viver. E eu fico extremamente honrada, doutor. Precisando qualquer sugestão, orientação, vamos marcar outras lives que eu fico muito grata e honrada pelo convite, viu? Não, e eu acho que tem coisas que acontecem sem a gente muita programação. E eu falo que eu tinha vontade de começar e por diversas vezes eu tentei começar, mas a gente fica muito preso, né, em concepções, enfim. Mas eu acredito que se fosse também para me imaginar que a estreia, né, de uma série de lives que eu estou fazendo seria contigo, também não imaginaria. Mas eu acho que o universo, de alguma forma, caminha para que as coisas vão acontecendo. E eu acho que a gente tem que estar aberto a esse tipo dessa percepção, né? E eu falo assim, que eu sempre acompanho as tuas publicações, as tuas postagens, mas eu falo que aquilo que mexeu, e eu vejo muita verdade naquilo que a doutora fala, e ficou muito nítido naquele vídeo que a doutora gravou no dia 2 de abril, e obviamente é muito verdade que a questão é um assunto, embora a gente esteja no mês que se comemora, que faça alusão à campanha azul, mas eu acho que eu acho não, a gente tem esse costume de narrativa de eu acho, mas sem dúvida nenhuma é um tema que precisa ser discutido todos os dias, né? E quando a doutora falou naquele dia, mas será que é só hoje que a gente tem que conversar sobre, falar sobre? E eu vi muita verdade naquilo que a doutora estava falando. E eu acho que o mundo, de forma geral, né, e acho que a nossa faculdade contribui muito para isso, além de formar profissionais, é formar cidadão e pessoas que acreditam realmente naquilo que estão fazendo e tenham aquilo que faz como realmente uma missão e porque demonstra verdade no que está fazendo. E eu acho aquilo que a gente volta naquilo que eu estava falando. Isso não tem preço, não tem o que pague. E aí toda a questão financeira é consequência, né? E às vezes aí já fica outra dica para quem está começando. Às vezes você fica procurando muito um nicho para você ter um retorno financeiro. E é legal, não é proibido isso, é bacana. Eu acho que você tem que analisar esses fatores mesmo. Mas se você acertar o nicho que você atua e depositar ali a tua verdade, a tua paixão, cara, o financeiro vai ser consequência. Vai ser consequência. É tranquilo. Não tenha dúvida, tá? E aí, lógico que no meio do caminho você vai escutar, mas é sorte e tal. Mas a sorte foi você ter achado aquilo que te dá prazer de trabalhar, que te motiva todas as manhãs a levantar, a enfrentar um dia, né, muitas das vezes turbulento, principalmente aquelas, né, as doutoras, as mulheres que são mães, que são esposas, que têm diversas outras atribuições, e às vezes a pessoa normaliza isso. Mas de fato, pessoal, é isso. Eu acho que a gente tem que ter paixão por aquilo que faz. E é notório isso na doutora, dá para ver quando a doutora fala, né, a verdade nos teus olhos, na tua fala. E, doutora, eu me sinto honrado de fazer parte, né, em algum momento lá no Banco Acadêmico a gente ter essa formação. Sou grato aos professores que nos aturaram lá e sou grato por tudo que a gente está conquistando aí. Eu espero que essa seja a primeira de muitas. Obviamente, tudo que eu tiver de dúvida, eu vou te procurar. E aí, eu só fazendo um adendo final, quando a gente falou a questão de profissionais que às vezes atuam em qualquer área. E aí a gente tem que fazer eu vejo assim, uma parte. Por exemplo, vou dar eu como exemplo. Trabalhista. Nossa, eu não gosto de fazer trabalhista. De verdade, eu não gosto de fazer trabalhista. Mas eu tenho um colega da minha confiança que faz trabalhista e faz muito bem. Então, como que eu atendo o meu cliente de trabalhista? Quando chega esse cliente de trabalhista aqui, eu falo para ele, eu escuto ele, tudo bem, beleza, mas eu não atuo nessa área. Porém, eu tenho um parceiro que ele é muito bom no que ele faz, tal. O senhor aceita que eu coloque ele para atuar junto ao senhor? Ah, eu aceito. Ok.
Então, eu vou atender o meu cliente numa área que eu não atuo, porém através de um parceiro, tá? Então, aí vai outra dica para quem está começando. Tenha bons parceiros, porque inevitavelmente a gente não vai saber sobre tudo, né? E vai ter alguns campos que a gente não atua. Mas quando a gente cria uma rede de network, uma rede de parceiros muito boa, a gente consegue atender o nosso cliente e fazer uma parceria de sucesso. Então fica aquele famoso ganha-ganha, todo mundo ganha. Você não deixa de atender seu cliente e você também não se coloca numa situação desconfortável e você favorece o próximo também, que é um colega teu, que vai assistir o teu cliente da melhor forma possível. Então é nesse sentido que a gente fala. Agora, a gente vê que a gente às vezes erra no começo, eu errei, de pegar situações que a gente vai sapatear, e nossa, não vai sair. Ou vai dar muito trabalho para sair. E eu acho que o bacana é isso. Aí quando a gente enxerga isso, as coisas começam a fluir e a gente deixa de perder tempo e fazer as pessoas perder tempo também. Exatamente, doutor. E o que eu vejo mais relevância em relação ao network, à parceria, não só os advogados ganham em trabalhar nas áreas que têm mais afinidade, que têm especialização, que têm paixão pelo que faz, mas o cliente final, né? O cliente final, ele é o mais beneficiado de todos, porque quando se pega algo só para não perder, né? Quem está perdendo de fato é o cliente final, né? Porque às vezes vai ter mais morosidade, não vai ter aquele respaldo necessário, a pessoa às vezes não sabe a temática com afinco, não sabe os caminhos necessários e quem perde é o cliente final. Por isso que o network é excepcional. Por exemplo, eu fiz estágio em delegacia. Eu amo o ambiente, mas eu não atuo na área criminal. Porém, tem excelentes advogados que quando a pessoa me procura, eu falo, olha, eu não atuo em criminal, mas eu tenho um colega de extrema confiança que pode o assistir, né? É o que o doutor falou. O network, ele acaba sendo muito útil e muito necessário, não só entre os colegas, mas principalmente com o cliente final, né? Que é quem vai ser o mais beneficiado da história. É isso aí. Doutora, foi um prazer. Eu espero ter atendido as expectativas. Peço perdão ao público, que é a primeira. Prometo que eu vou melhorar, ainda vou ficar bom nisso. Como eu falei lá no início, sou da época do orelhão, né? Da época da ficha. Então, essas modernidades ainda a gente vai se adequar, vai ficar bom nisso. Mas confesso que tem hora que eu me atrapalho um pouco ainda. Mas é isso, pessoal. Eu acho que. É a modernidade. Nós estamos jovens ainda. Jovens senhores. Caminhando para isso. Eu tô tão jovem que o meu mais velho vai fazer 18, já está na faculdade também. Gente do céu, vai devagar, tempo. Pensar que era um pinguinho de gente. Eu tô vendo o Nelson na live. Nelson, até hoje eu converso com ele todo dia. Vamos lá. Nelson, Helder. E eu acho que é isso, essas amizades, esses companheirismos que a gente adquire ao longo da vida e agrega na nossa vida e a gente vai carregando, né? E isso é muito bom. E é legal que até hoje a gente conversa, às vezes eu falo alguma coisa e você vê que as pessoas, mesmo de longe, mesmo a gente não se vendo frequente, estão ali torcendo por você, se emocionando junto com você. E isso aí é o que a gente fala, não tem preço. Mas é isso que a gente leva, né? Aquilo que a gente consegue plantar de bom ao longo da vida, as amizades que a gente faz, os networks que a gente troca, aquilo que de fato a gente corrobora para uma sociedade melhor, né? E eu acho que a nossa turma da faculdade em si era uma turma muito boa, né, doutor? Sim. Ainda vou fazer uma live só com os ingressantes de 2011. Trazer os pirão também, trazer os professores, trazer a galerinha, os alunos. Mas é isso, é muito bacana e a gente fica muito contente quando a gente encontra, né, os colegas de faculdade, de alguma forma. E outra, mesmo que às vezes não esteja atuando no ramo do direito, mas que estejam bem, fazendo aquilo que gosta, né? Às vezes construindo família, enfim. O importante é tá bem, né? Tá feliz naquilo que escolheu fazer e fazendo bem. É isso que importa. Mas
novamente, agradecer, sinto honrado, aprendi bastante hoje. Me coloco à disposição da doutora também em algum momento, precisar de alguma coisa, estou às ordens. Pessoal que for assistir depois a live, vai lá no perfil da doutora Thaís, segue ela, curte lá, manda mensagem para ela no caso de dúvida, procure ela. Não só ela, mas todo profissional que atua nessa área, que você tiver necessidade de fazer contato, dá aquela força lá, pessoal, que isso vai nos motivar a cada vez mais trazer conteúdos para vocês, que possa de alguma forma agregar alguma coisa para vocês. Tá certo? Muito Pessoal, obrigada pelo convite, doutor. Thaís, obrigado novamente. Um abraço, um beijo, fique com Deus. Dá um abraço no teu anjinho. Qualquer dia eu vou passar aí para tomar um café e conhecer teu anjinho também. Ah, Tá bom? com certeza, doutor. Será muito bem-vindo, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau. Até mais. Tchau, tchau.